Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui presente para esse lançamento oficial do meu primeiro livro, Maconha S.A. E eu acho que alguém pode até estranhar, né? O seu Dom Bosco, ele sempre trazendo assuntos diretamente relacionados à Igreja Católica e, de repente, vem um assunto que parece, de alguma forma, não ser tão direto. Mas eu reputo que, inclusive, essa é uma das maiores deficiências de literatura católica hoje. Né? Porque nós temos, obviamente, os maiores intelectuais, mas para fazer esse esforço de encontrar os melhores intelectuais, precisamos voltar atrás no tempo. E alguns séculos atrás, vamos ver, então, que tudo o que aquelas pessoas escreveram em épocas anteriores tende a ser muito superior a qualquer coisa que é produzida hoje em dia. Mas, como vocês já sabem, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais também, vivemos na maior crise da história da Igreja. Então, isso faz com que a quantidade de santos seja muito menor e a quantidade de intelectuais católicos também muito menor. Então, com isso, a gente tem dois problemas. O primeiro é que certos problemas que não existiam antigamente, quando a Igreja Católica dominava os corações e as nações, começassem a surgir. Né? Então, por exemplo, a ideologia de gênero, a questão do aborto e também a questão das drogas. E por outro, como não existe mais uma quantidade significativa de intelectuais católicos, a gente não tem uma resposta católica para os problemas, vários dos problemas do mundo moderno. Então a ideia desse livro e a ideia dessa palestra é justamente tentar entender, com todas as minhas debilidades, mas entender a doutrina católica e aplicá-lo para um problema específico, e que é grandioso, porque nós sabemos que a maconha hoje é a droga ilícita mais utilizada no mundo e com larga vantagem em comparação com a segunda e terceiro e quarto lugares. Então a ideia é comentar um pouco sobre o problema da maconha, e eu queria fazer isso se tornar um pouco mais, eu diria, agradável para as pessoas que estão nos assistindo. Então eu resolvi repetir o modelo de uma outra aula que foi muito bem assistida, foi a aula mais assistida na história do CDB, que foi uma refutação ao Dom Luiz Felipe, o príncipe maçom, que já tem cerca de 130 mil visualizações no canal do YouTube do CDB. Então, agora eu queria aproveitar essa aula de hoje para refutar uma outra pessoa, que é o maior defensor da maconha no Brasil, na minha opinião, hoje, que é o Gregório do Vivier. Né? Então, ele tem, por exemplo, uma palestra que essa é que vai ser a palestra-alvo da refutação, assim como a refutação para o Dom Luiz Felipe foi elaborada a partir de uma entrevista que ele deu e que ele disparou uma série de calúnias contra a igreja e defendeu a maçonaria. Aqui eu também queria utilizar um programa que foi feito pelo Gregório, que foi um programa especial, Greg News, de número 100, na HBO, que já passou de 1.200.000 visualizações no canal de YouTube. Então a ideia é fazer um programa para refutá-lo. E aí, óbvio que quando a gente faz um programa para refutar, não significa que a gente está odiando a pessoa, né? Muito pelo contrário. Então, a Igreja Católica, uma das suas notas da verdadeira religião é justamente o fato dela ter uma doutrina superior, né? Então o próprio Nosso Senhor ele já indica isso no Sermão da Montanha. Nós sabemos que as outras religiões, elas tendem a pedir que você ame os amigos, mas amar aos inimigos, esse é um desafio muito próprio da Igreja Católica e favorecido pela virtude teologal da caridade. Então a ideia é responder ao Gregório do Vivier, mas não querendo mal a ele, né, de forma nenhuma, mas porque o tipo de postura que ele tem na sociedade gera mal em muitas pessoas. Se a gente está falando de 1.200.000 visualizações, isso é 0,5% da população brasileira que teve acesso a alguns minutos daquele programa pernicioso, né? E depois de tanto estudar esse assunto, porque ele é um desenvolvimento, esse assunto ele começou a ser estudado durante o doutorado, eu fiz uma tese com 3 artigos científicos sobre o assunto, e depois eu estudei ainda mais 4 anos, óbvio, em paralelo com muitas outras coisas, mas foram mais 4 anos desenvolvendo esse assunto. E a gente vê que realmente a maconha, ela traz uma série de problemas para a saúde do indivíduo. E nesse programa do Greg News 100, o Gregório do Vivier, ele diz que começou a fumar maconha com 18 anos. E hoje ele tem 36. Então, sabendo
do conjunto de artigos científicos que a gente precisa ler durante o doutorado e que eu li depois, e o quanto a maconha faz mal para o desenvolvimento do cérebro do ser humano, principalmente com o consumo iniciado numa idade tão nova, o que eu tenho, na verdade, em relação ao Gregório do Vivier é pena. É uma pena profunda, porque hoje, depois de 18 anos de consumo, ele certamente já tem efeitos irreparáveis no cérebro, em várias funções cerebrais, como memória, a capacidade de aprendizado e também perda de pontos de QI, certamente. Então nós devemos rezar pelo Gregório do Vivier, mas ele precisa de uma resposta quanto a isso. Só que eu também reputo que é o primeiro grande livro escrito em português contra a legalização da maconha. A gente sabe que o lobby da maconha ele é muito organizado e ele é muito bem financiado. Então hoje você vai ter dezenas de livros escritos ou traduzidos para português a favor da legalização da maconha com uma postura favorável, contra não. Nós temos até grandes médicos que trabalham nessa área, principalmente no campo da psiquiatria, né, porque é onde o problema da maconha fica ainda mais visível, mas pessoas que tenham feito esse esforço de traduzir todo esse conhecimento científico para um livro, isso ainda não tinha sido feito em português, e eu espero ter cumprido com esse objetivo. Mas isso significa também que nós estamos muito atrás no debate. Então, para eu conseguir refutar as posições do Gregório do Vivier, eu vou precisar fazer uma ampla introdução, contextualizando a maconha na história e mostrando para vocês que são as pessoas que estão por trás de todo esse movimento a favor da droga, certo? Então, se a gente está falando propriamente da maconha, a gente precisa entender como ela surgiu, né? Então, ao contrário do álcool e do tabaco, o consumo de maconha no Ocidente ele é muito breve, certo? Ele tem cerca de forma expressiva só 60 ou 70 anos. Com o álcool isso é muito diferente, né? Então nós vemos, por exemplo, consumo de álcool já nos capítulos iniciais de Gênesis, logo depois do dilúvio com Noé. Então o álcool ele sempre acompanhou o Ocidente. O tabaco ele tem uma vida muito mais breve, porque ela vem a partir das grandes navegações, mas também podemos situar isso em 4 séculos. Com a maconha, esse percurso até atingir a cultura do Ocidente, ele foi muito mais longo. Ela é uma droga que começa, assim, que costuma ter uma capacidade maior de THC. THC é o princípio ativo da droga. Então, quanto mais uma planta de cannabis tem THC, maior a capacidade dela de criar todos esses efeitos colaterais. E essa planta, ela gera uma resina que tem uma grande proporção de THC, quanto mais a área é propensa ao sol. Então, por exemplo, em áreas como a Ásia ou o norte da África, que está sujeita a grande incidência de sol, naturalmente essas plantas têm uma propriedade maior de THC e mais facilmente isso é incorporado então à cultura. Então a maconha ela começa a surgir como entorpecente em áreas geográficas com grande incidência solar, basicamente a China, o Oriente Médio e um pouco do norte da África. A partir desse primeiro movimento, todos os movimentos subsequentes eles vão ser culturais. Então, ela começa a se expandir do norte da África para o sul da África a partir do processo de conquista islâmica. Então, nós temos aqui em várias aulas, nós mostramos que a religião muçulmana, ao contrário da Igreja Católica, que se expandiu de forma pacífica, os muçulmanos eles têm um conceito de mistura muito profunda da religião com a política, e os líderes religiosos muçulmanos eles tendem a ser também líderes políticos, a começar por Maomé, que expandiu o Islã na ponta da cimitarra. Então nós temos que a fundação do Islã em 622, 100 anos depois, o Islã já tinha conquistado o Oriente Médio, parte da Ásia, todo o norte da África, atravessado o Estreito de Gibraltar, conquistado quase a totalidade do atual Portugal e quase a totalidade da atual Espanha. E a partir do momento que eles se estabeleceram no norte da África, eles começaram a fazer caravanas para ultrapassar o deserto do Saara e ter contato, então, com os povos subsaarianos. E aí levando, naturalmente, produtos que eram produzidos no Império Islâmico e também absorvendo produtos produzidos na África subsaariana. E aí, uma das coisas que os muçulmanos perceberam
é que nas tribos africanas você já tinha aquela cultura de escravidão muito enraizada, né? Tribos se degladiavam entre si, aquelas que venciam escravizavam outras. E aí o Islã, que nunca teve problema nenhum com o tráfico de pessoas, naturalmente criou então um tráfico internacional de escravos. Então o Islã vinha com produtos típicos, uma das coisas que ele recebia da África eram escravos, e uma das coisas que ele começaram a oferecer para os povos subsaarianos foi justamente a maconha. Então, a partir daí, o consumo de cannabis, o contato, né, do Islã com esses povos subsaarianos criou o comércio internacional de escravos e expandiu o consumo de cannabis para o sul do deserto do Saara. E aí, quando a gente avança um pouco no tempo, isso também já foi muito, são pontos que eu desenvolvi muito aqui em aulas anteriores, nós vamos ter lá toda a questão relacionada à expansão do Império Português. Então, Portugal vai passar por uma grande crise da sua história da sucessão, de 1383 a 1385. Cristo vai intervir na história, vai criar uma espécie de Santa Joana d'Arc portuguesa, que é São Nuno Álvares, que vai organizar a coroa portuguesa a partir de Dom João I, mestre de Avis, que vai ser responsável pela fundação da dinastia de Avis, que é uma das fundações, uma das casas reais mais católicas de toda a cristandade, e a partir da ínclita geração, um dos filhos de Dom João de Avis vai ser o infante Dom Henrique, que é o maior principal responsável pelas grandes navegações na história da humanidade. Ele vai começar toda uma epopeia, e Portugal, então, no século XIV, século XV, vai cada vez mais expandir o mapa mundi, e no processo de navegação ele vai, então, tomar consciência, vai tomar contato com esses impérios escravocratas já constituídos. E aí Portugal, infelizmente, e aí é um ponto negativo, ele não vai levar em conta todas as condenações feitas pela Igreja Católica à escravidão, e as lideranças políticas portuguesas vão trazer, então, grandes contingenciamentos de escravos para o Brasil. Então, mas até aí nós temos que ver o papel civilizacional da Igreja, que é uma coisa impressionante, né? Então, quando nós analisamos como veio, por que o processo de escravidão no Islã foi tão desumano, e também nos Estados Unidos, né, que foi os índios norte-americanos foram completamente dizimados, e no Brasil você tem sempre o elemento do sacerdote católico lutando contra a escravidão. E aí isso é muito claro, né? Desde o início, mas eles não conseguiram vencer. Os jesuítas, eles foram expulsos mais de uma vez de São Paulo e Rio de Janeiro justamente por lutarem contra a escravidão. Mas a escravidão vem para o Brasil, e com a escravidão também vem as primeiras plantas de maconha e um consumo incipiente de cannabis na América do Sul. E aí, só que esse consumo no Ocidente ele vai sempre se manter de forma restrita, né? Ela vem para o Brasil, vem para algumas colônias na América, no México. Do México ela sobe para os Estados Unidos, mas ainda assim no início do século XX, menos de 1% dos norte-americanos sabia ao menos definir o que era a maconha, de tão restrito que era o consumo de maconha nos Estados Unidos. Na Europa, os primeiros contatos com uma visão de consumo de maconha, ele vai começar a partir do momento em que tropas napoleônicas invadem o Egito e começam a ver essa prática de consumo. Então nós estamos vendo uma certa trajetória cultural de milênio do Oriente rumo ao Ocidente, que vai se manter restrito até a década de 1950, pelo menos. E aí alguns defensores da maconha vão até dizer, não, mas vocês vão ver isso, porque vai ser sempre deturpado, né? O discurso é sempre deturpado. Realmente existia, vejam, a Europa ela é uma área de pouca incidência solar, existia plantações de cânhamo, mas o cânhamo utilizado era para fins industriais. Então a gente vai, por exemplo, ver o material do cânhamo sendo utilizado em telas de pintores da Renascença. Quando a gente lê, por exemplo, o Didascalion de Hugo de São Vítor, ali em um trecho ele vai estar dizendo que o cânhamo é um dos materiais utilizados na ciência da lã. A própria Santa Edelgarda de Bingen
ela fez um grande livro chamado Física, que tem centenas de componentes com certas características medicinais, e ela tenta ali também trabalhar cannabis, nunca fumada, certo? Mas como um possível remédio ingerido ou aplicado com compressa. Então há certo emprego industrial e até em certo sentido medicinal, mas isso é superestimado. A cannabis industrial ela é um produto de quinta categoria quando comparamos a qualquer outro tipo de produto no Ocidente. Então, por exemplo, quando a gente analisa, lê os 5 livros de história do Brasil do Pedro Calmon, você não vai ver nenhuma referência à maconha ali. Né? Pelo contrário, a outros tipos de bens você encontra, por exemplo, o algodão, e que ele vai dizer que o algodão é muito utilizado para tudo no Brasil, desde a roupa do padre até cordas de pesca. Então a maconha, ela como bem industrial, é um produto quase não utilizado no Ocidente. Vão ter referências esparsas que vão ser superestimadas pelo lobby do THC, porque nós vamos ver que é preciso fazer um esforço extremo para dar à maconha um bom nome. Mas então, nós vemos que desde Adão e Eva até 1950, a cannabis é quase nunca utilizada no Ocidente, o consumo é muito restrito para classes muito restritas, normalmente marginalizadas. No Brasil, basicamente, pessoas muito pobres, às vezes alguns escravos que davam nomes particulares à cannabis, mas algo extremamente restrito. E aí foi nesse movimento que começaram os grandes movimentos de, justamente por não ser algo utilizado no Ocidente, grandes movimentos de proibição da droga, que vão começar já no início do século XX. Então, nós temos esse cenário, mas, bom, alguém pode perguntar, como é que isso mudou, né? Como é que a gente sai de um cenário em que a maconha era utilizada por talvez 1% da população, nem isso, para esse grande movimento? Então, os grandes movimentos da história, as forças ditas progressistas tentam vender como algo inevitável, como algo profundo. Mas quando nós analisamos, nós vemos que isso é sempre resultado de uma minoria organizada, né? Então nós já alertamos isso desde o início da Fundação São Dom Bosco. Nunca é algo espontâneo, é sempre uma minoria organizada. E existiram forças por trás do processo de expansão da maconha no Ocidente. A primeira dessas grandes forças é a nova esquerda, o movimento que nós chamamos de Escola de Frankfurt, que sai daquele comunismo clássico para o comunismo das minorias. Então nós sabemos que a esquerda clássica comunista de organização de forças revolucionárias para a tomada de poder não tinha funcionado no Ocidente, porque o Ocidente tinha várias barreiras que países mais pobres do Oriente não tinham, certo? E aí o capitalismo no Ocidente começou a se desenvolver. E aí o pobre começou a ter uma quantidade de acesso a bens muito maior do que qualquer rei antigo. Então veja, um rei no século XVI, ele tinha conjunto de alimentos restritos. Hoje em dia qualquer pessoa pobre entra no supermercado e tem uma variedade de alimentos absurda, certo? E isso para todos os tipos de bem. Você tem ar-condicionado, Netflix, etc. Você vai querer lutar contra a revolução? Não. Então, para uma sociedade que estava cada vez mais se tornando abastada, a ideia de uma burguesia contra o proletário não era suficiente. E aí a Escola de Frankfurt veio com uma teoria muito específica, que é a teoria das minorias. Então qualquer pessoa, se eu conseguisse convencer uma classe de pessoas de que aquela sociedade era uma sociedade opressora, então eu conseguiria capturar ela para a revolução. E assim foi criado, por exemplo, o movimento feminista, né? Então uma guerra de sexos, movimento racial, uma guerra então racial e também o movimento LGBT. Então, a todo momento instrumentalizando. Por isso que vocês veem que esses movimentos específicos, eles são sempre ligados a grupos de extrema esquerda, né? O PSOL, ele abraça todas essas bandeiras ao mesmo tempo, porque ele é a encarnação da Escola de Frankfurt no melhor conceito. E aí é óbvio que se eu tenho essa disparidade toda, eu não consigo mais fazer uma proposta. Então, os comunistas clássicos, eles tinham uma proposta, né? Então, burguesia, proletário contra burguesia, eu quero tomar o poder para dar o poder às massas. Agora, como é uma zona,
eu não tenho mais como fazer uma proposta unificada. Então é só a teoria crítica. Se vocês repararem, o pessoal ele só tem crítica, ele nunca tem proposta. Certo? Eles acreditam que se eu derrubar o Ocidente de diversas formas possíveis, o que vai surgir desse caos vai ser um novo Éden. Então eles fizeram esse movimento e a maconha ele também foi uma marca desse movimento revolucionário. Então a gente entra na década de 60, vejam, toda a visão que a gente tinha de Ocidente da década de 50 era aquela coisa de famílias numerosas, né? Nos Estados Unidos, quando a gente vê aqueles vídeos antigos, aquela família numerosa do subúrbio, todo mundo arrumadinho, etc. Quando nós viramos na geração da década de 60 de Woodstock, o que aparece? São aqueles maconheiros, LSD, Beatles, John Lennon, todo o mindset do Ocidente mudou. Então a década de 60, em termos de destruição do Ocidente, é a pior década da história. Certo? Tudo se desacelera. Não é à toa que a década de 60 é a década do Concílio Vaticano II. É a década dos grandes movimentos de Paris, é a década da Revolução Norte-Americana. Então, o Ocidente ele é virado de cabeça para baixo. As pessoas da geração da década de 60 e da década de 70, eles foram criados para menosprezar 2 milênios de desenvolvimento cultural patrocinados pela Igreja Católica. Porque desde Constantino, passando por Teodósio, a Igreja Católica ela tinha virado como que a alma do Ocidente. Só que depois de várias revoluções, e de forma especial a mais efetiva delas, essa teoria das minorias na década de 60, você tem então uma reviravolta completa e que funcionou. Então, toda essa propaganda, né, de Beatles, de Rolling Stones, de Woodstock, nos filmes, na literatura, uma propaganda, uma guerra cultural profunda desses intelectuais todos, fizeram com que o consumo de maconha se espalhasse rapidamente nos Estados Unidos e, naturalmente, como o Lucas diz de forma brilhante, a superpotência da vez, ela sempre exporta o seu modelo. Então, assim como a Espanha e Portugal foram as superpotências do século XVI, exportaram o catolicismo para o mundo inteiro, e os Estados Unidos foi, a partir do século XVIII, XIX e XX, a superpotência, ela também exportou naturalmente essa postura. Então, quem viu o primeiro episódio da Maconha vai ver que, de repente, a classe artística brasileira também começou a entrar nessa. Músicos brasileiros de renome chegaram a ser presos por porte de maconha. Então, toda essa cultura entrou no Brasil em menor grau. Então, você tem um problema de expansão da droga por parte da demanda e um outro problema por parte da oferta. Porque quem já parou para ver os mecanismos de oferta de drogas sabe que o maior promotor da produção de drogas na América foi justamente os partidos comunistas do leste europeu. Então tem um livro famoso, que é Red Cocaine, que é uma entrevista com um dos principais líderes do Comitê Central Comunista Tcheco, que era o general Jan Sejna, que ele desertou do Comitê Central, foi para os Estados Unidos e contou tudo aquilo que ele tinha acesso enquanto líder do governo tcheco, e ele fala claramente ali como uma das grandes ações do governo tcheco era, junto com o governo comunista de Cuba, fomentar a produção de drogas na América Latina. E quando nós vemos o surgimento dos movimentos terroristas na América Latina, vocês vão ver que todos eles eram produtores de maconha, cocaína e outras drogas, né? Então a gente vai ter, por exemplo, na Colômbia, as Farc, né? No Peru, Sendero Luminoso. O próprio uruguaio lá, Pepe Mujica, foi um guerrilheiro terrorista também. Então as drogas extremamente coídas. O Salvador Allende, que é vendido como grande estadista, que infelizmente foi derrubado pelo Pinochet, ele também favoreceu a produção de drogas no Chile. Então você tem um movimento de produção de drogas, porque qual é a ideia dos partidos comunistas? Duas. Primeiro, enfraquecer moralmente o Ocidente, né? Porque o usuário de droga, um homem virtuoso que ama a igreja e ama a pátria, ele vai defender a sua nação. Um drogado, mole como Gregório do Vivier, coitado, não vai fazer isso. Então há um movimento de fazer as pessoas utilizar a droga por isso, e por outro, utilizar o próprio vício do Ocidente como instrumento revolucionário para derrubar o Ocidente. Então a Farc
recebe recursos dos usuários de drogas dos Estados Unidos para fazer luta contra essas nações. Então, e aí o que você vai ter, então? A nova esquerda empenhada no aumento da demanda de maconha e outras drogas, mas principalmente maconha, e a velha esquerda empenhada na oferta, certo? Então, quem conhece pouco de economia sabe que o preço de qualquer produto ele é determinado e a quantidade demandada justamente pela demanda e pela oferta, certo? Sendo que se a demanda por um bem cresce, o preço desse bem vai crescer, né? Então, muita gente quer um determinado bem, esse bem tende a crescer, certo? O preço. Muita gente quer ir para o jogo do Flamengo. Então, o que o presidente do Flamengo vai fazer? Eu vou aumentar o preço dos ingressos. Só que o que começou a acontecer? Por outro lado, a oferta estava aumentando. E quando a oferta aumenta, o que acontece com o preço? Cai, certo? Então, se eu tenho um grande estádio, eu não preciso aumentar o preço. E aí vejam a tragédia. Por um lado, eu tenho a demanda sendo jogada para a direita, sendo expandida por causa da nova esquerda. Por outro, a demanda, a oferta expandindo por causa dos partidos comunistas. Então você tem um deslocamento brutal da demanda sem um grande aumento do preço, e isso tem um impacto profundo no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, que não tem os mesmos entraves morais do Brasil, certo? Então, nos Estados Unidos, vejam que isso é uma coisa que, quando eu li a primeira vez, me assustou. Porque em 1967, apenas 5% dos universitários norte-americanos tinha consumido maconha na vida. Certo? 5%. Então, de cada 100 norte-americanos estudantes, só 5 tinham consumido. 4 anos depois, a propaganda da nova esquerda e a atividade da velha esquerda tinha sido tão profundas que a quantidade de universitários que tinha fumado maconha saiu de 5 para cada 100 para 51 em cada 100, em 4 anos. Em 4 anos, os Estados Unidos virou uma nação de maconheiros. Né? Então foi uma coisa profunda. Vejam que é dentro desse movimento revolucionário mundial, que no Brasil tem muito mais entraves, porque nós temos aquela coisa cultural brasileira. Então quem viu o primeiro episódio da Maconha S.A. viu que hoje o consumo no Brasil ainda é 10 vezes menor do que nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas foi uma grande pressão. E para piorar as coisas, os norte-americanos sabem atuar, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E aquele movimento revolucionário começou a criar estruturas próprias para fazer a maconha avançar. ONGs específicas, cujo único trabalho era descriminalizar e legalizar a maconha, começaram a surgir já na década de 70. A mais famosa dela, que até hoje existe, a mais tradicional, é a Normally, do Kate Stroup. E ele logo conseguiu arrecadar dinheiros dos seus pares de extrema esquerda. Um deles que logo veio ao seu socorro, vejam que como a extrema esquerda, os seus tentáculos, né, são como tentáculos diferentes do demônio, eles trabalham juntos. Então, um que veio logo ao socorro dele foi o Hugh Hefner, da Fundação Playboy, que é o homem que tem a revista Playboy. Então ele gostou da ideia de fundação de uma ONG que trabalhasse para mudar a mente dos norte-americanos e começou a dar $100 mil anuais para a Normally, e logo depois um outro homem, porque eles começam a empreender o norte-americano para destruir, é uma beleza, né? E aí um traficante de drogas famoso norte-americano, Tom Forsyth, começou a utilizar os seus lucros para também trabalhar no campo da cultura, e ele criou uma revista análoga à Playboy. Então, assim como a Playboy trabalhou para destruir todo o imaginário do norte-americano em relação à castidade, família, matrimônio, etc., o Tom Forsyth fez uma revista chamada High Times, que era voltada para o consumo de drogas, em especial a maconha, e ela também explodiu. Ele logo conseguiu vender 420 mil exemplares anuais da High Times e se tornou o maior patrocinador da Normally. Então, várias ONGs começaram a surgir, os primeiros grandes globalistas começaram a investir em organizações não governamentais voltadas para a legalização da maconha, depois veio a Mórfia e outras. E o problema continuou a crescer. Vejam, dentro dessa bola de avanço da revolução durante a década de 70, a maconha, como um dos tentáculos, continuou a crescer. E aí as notícias vão piorando.
Porque nós vamos ter, com o escândalo do Watergate nos Estados Unidos, cai Richard Nixon, assume Gerald Ford, que já é um candidato, o vice-presidente já mais favorável ao consumo de drogas, e depois vem o Jimmy Carter, que é um presidente democrata, né? E entrou presidente democrata, vocês já sabem que não vai dar bem, né? Não vai dar... E aí, todo o processo, então, de aumento da cultura canábica nos Estados Unidos foi favorecido agora não só no campo cultural, mas também no campo político pelo governo Jimmy Carter. Ele colocou como czar das drogas, que é o chefe do órgão dos Estados Unidos que cuida das políticas de droga, o Dr. Peter Bourne, que era amigo da Normally. E eles começaram a trabalhar juntos para descriminalizar a maconha em todo o território norte-americano. E vários estados, então, descriminalizaram a maconha. O consumo, os apoios à política de legalização aumentaram de 12% em 1969 para 30% em 1980. E isso fez com que, então, vejam, todo esse movimento favorável, as pessoas começaram a consumir maconha. Começou a ser criada também uma indústria incipiente da cannabis. Óbvio, você não pode vender cannabis ainda, mas o que eles começam a fazer? Todo um arcabouço em torno da droga. Então, por exemplo, quando você entra hoje numa tabacaria, tem uma série de utensílios, além do tabaco, que são vendidos. Então, nos Estados Unidos, isso começou a ser feito também. Então, você vai ter papéis especiais para enrolar cannabis, você vai ter produtos, né, com folha de maconha, etc. Todo um trabalho feito em torno disso e nas chamadas pot shops, certo? Lojas especializadas em vender produtos culturais da cannabis e que naturalmente vão investir todo esse tipo de ação dentro do campo da cultura. Então vejam que na década de 70 tudo meio que parecia perdido. E é interessante ver o caso da cannabis, porque isso vale também para várias ações. Vocês vão ver paralelos em várias ações relacionadas à Igreja Católica, tanto no campo pró-vida quanto no campo de defesa da igreja. Porque é aquilo que a gente sempre fala da organização. Vejam, tudo parecia perdido, né? No campo cultural, veio a escola de Frankfurt, foi a teoria das minorias com tudo na década de 70, um trator. O trator foi tão violento que atingiu a Igreja Católica, né? Há uma grande queda da Igreja Católica durante a década de 70 no mundo inteiro. O movimento de cultura canábica começa a explodir, o consumo de cannabis explode, e de repente metade dos jovens norte-americanos estavam utilizando a droga no final da década de 70. Uma indústria possante começava a acontecer, descriminalização. O principal cara responsável por combater o consumo de drogas nos Estados Unidos, que é o Dr. Peter Bourne, o czar das drogas do Partido Democrata, está no poder, então tudo meio que parecia perdido. Só que vejam a importância das minorias, porque tudo também começa a mudar. Primeiro, porque o movimento evolucionário ele já tem dentro de si o caos. Certo? Se já tem, porque o homem ele é dominado, ele sofre com a tríplice concupiscência por causa do pecado original, certo? Então já tem conflito dentro dos grupos católicos. Às vezes a gente briga, às vezes a gente cai. Agora imagine dentro do movimento revolucionário, é o caos completo, né? Então por todos os lados. Então o próprio movimento, as lideranças norte-americanas se desorganizaram de forma completa. Primeiro, o dono da High Times, o principal financiador da Normally, Tom Forcade, naturalmente esses caras todos utilizavam maconha, então ele desenvolveu um quadro de surtos psicóticos e depressão e veio se suicidar. Né? Então, veio se suicidar, o que gerou todo um problema dentro da High Times, só que esses caras são completamente seculados, eles vão vender, sempre vendem a maconha como uma substância libertadora, tem que ter liberdade para o usuário, eles até tentam botar um terno para se disfarçar, mas são todos sequelados. Então, quando o Tom Forcade morreu, vocês sabem qual foi a ideia que eles deram para se despedir do Tom Forcade? Não, vamos cremar o Tom Forcade. E nos Estados Unidos, o nome de... quando você está doidão, eles chamam isso de high, né? Onda, mas high em inglês tem a ver com altura, né? Então chega, bom, já que high tem a ver com onda, por que a gente não crema o Tom Forcade e fuma maconha com as suas cinzas? E os amigos dele pegaram os restos mortais dele, né, as cinzas, cremaram,
misturaram com maconha e foram no lugar mais alto dos Estados Unidos, da região deles, que é o World Trade Center. E fumaram no topo do World Trade Center as cinzas do Tom Forsyth. Então eles perderam a principal liderança econômica. E aí o problema continuou, porque aí teve uma festa de Natal da Normal, e vocês acham que eles vão rezar na festa de Natal? Não. Eles fizeram uma festa de Natal, chamaram as principais pessoas que defendiam a droga em 1977 e chamaram a principal liderança política. Vejam, que era o Dr. Peter Bourne. E ele foi para a festa. E aí ele chegou na festa, com maconha liberada, uma área VIP com cocaína na bandeja e etc. Ele subiu para a área VIP, o principal líder político usando drogas com os outros na festa de Natal da Normal. E aí houve um conflito, porque os Estados Unidos estavam usando herbicidas para destruir plantações de maconha no México, e o Keith Stroup da Normal não gostou disso. E aí houve um conflito dele com a liderança política, e aí essa coisa depois vazou nas semanas seguintes, essa informação de que o Dr. Peter Bourne teria ido à festa com muitas drogas, etc, etc, e consumido. E aí foram entrevistar o Keith Stroup. E aí ele estava tão contrariado com o Dr. Peter Bourne que ele não negou. Ele deixou entrever que ele realmente usou. E aquilo foi um escândalo nos Estados Unidos. O presidente norte-americano teve que demitir o Dr. Peter Bourne. Então, de repente, os Estados Unidos tinham perdido a principal referência econômica, porque o cara se matou, e a principal referência política, porque o cara tinha utilizado maconha e cocaína na festa da Normal. E aí, a Normal ficou revoltada com o Keith Stroup e demitiu o Keith Stroup. Então, de repente, eles perderam a principal referência econômica, porque o cara se matou, a referência política, porque o cara foi demitido, e a referência cultural, porque ele tinha sido demitido da organização que ele criou. Né? Então, uma desorganização completa. Mas, muito além disso, nós começamos a ver, então, uma reação das forças conservadoras nos Estados Unidos. Por quê? Naturalmente, se o consumo de drogas explodiu nos Estados Unidos, o que você vai começar a ter dentro dos lares? Problemas familiares e destruição. Então, o primeiro grande problema, ele aconteceu em 1977. Né? O primeiro problema que desencadeou numa reação. Tinha uma senhorinha que foi fazer uma festa com a sua filha de 13 anos, estava fazendo aniversário, ela chamou todas as mães com seus amiguinhos de colégio para fazer uma festa na sua casa. E aí os pais estavam lá fazendo os bolos, etc., os salgados, e as crianças brincando no pátio. E aí, de repente, essa mãe, senhora Suirucci, senhora Marcia Schuchard, ela saiu de dentro da casa e foi até o quintal, e ela ficou muito assustada porque ela viu que a filha dela e os outros coleguinhas com 13 anos tinham fumado maconha e estavam grogues e com os olhos vermelhos, etc. E ela ficou revoltada com aquilo, reuniu outros pais de família e criou o primeiro movimento de paz contra as drogas nos Estados Unidos em 1977. Ela começou a varrer os Estados Unidos para ajudar outros pais de família a se organizarem, escreveu um livro apoiado pela NIDA, que é uma área contra as drogas do Ministério da Saúde norte-americano, que teve mais de 2 milhões de impressões e espalhou. E aí, de 1977 a 1981, a quantidade de grupos começou a se proliferar, porque outras mães foram tendo problemas e reagindo. Então, a segunda mãe, essa aí, a Surucci, ela entrou certo dia numa loja para comprar brinquedos do Star Wars para o seu filho, e ela começou a ver que na loja tinham vários brinquedos e produtos, utensílios, etc., voltados a favorecer o consumo de maconha. E ela ficou revoltada com aquilo, porque deu um estalo. Como assim? Eu estou entrando numa loja de brinquedos e vários produtos desse tipo. Ela comprou vários produtos, criou uma outra organização chamada Family in Action, Família em Ação, e começou a percorrer os Estados Unidos com aqueles produtos, dando palestras e ajudando organizações. E uma terceira mãe levou a sua filha para um show da banda Kiss. Imagina, né? E aí ela chegou lá, ela começou a passar mal com tanto maconheiro, a fumaça, e ela, não, eu vou ligar para a DEA. Ela ligou para a DEA ignorou aquilo. E aí ela, não, eu também preciso agir, porque o norte-americano é isso, né? Ele também, pro bem, ele tem isso, ele age.
Né? Por isso que a gente sempre fica falando, nós precisamos nos organizar contra católicos. E aí a mãe reuniu outros grupos e criou a Federação Nacional dos Pais por uma Juventude Livre das Drogas. Então, em 1977, era apenas um grupo de pais. Aquilo que eu falo da organização, né? Imagine se fossem 5 mil grupos católicos espalhados pelo Brasil, né? Em 1977 era um grupo. Em 1981, eram 420. Poucos anos depois, 3 mil grupos de pais espalhados por todos os Estados Unidos. Só que os norte-americanos reagiram também no campo político. Porque a década de 80 é a década de quem? Do Ronald Reagan. Então, há uma virada conservadora nos Estados Unidos, em 1980, com um contexto político completamente favorável. E aí, todo esse movimento que os pais vão começar no âmbito cultural vai ser favorecido no campo político. Assim como os democratas favoreceram o movimento da maconha no âmbito cultural na década de 70, vai ter a mudança agora na década de 80, no âmbito político. E aí, sendo que Ronald Reagan tem, ou a sua esposa, nós não sabemos quem, teve uma sacada genial. A Nancy Reagan utilizou o combate à política de drogas como a sua principal bandeira. Então, de repente, a primeira dama dos Estados Unidos falou, essa bandeira aqui eu vou usar. Ela começou a varrer os Estados Unidos dando palestra, começou a fazer comercial, aí chamava ator de Hollywood para participar de propaganda antidrogas, ela e o Clint Eastwood, começou a aparecer em letreiros, visitar colégios falando contra as drogas, pronunciamentos. A Nancy Reagan fez uma verdadeira cruzada, foi a grande pauta da Nancy Reagan, ela aparece vários pronunciamentos em entrevistas de uma forma incansável, e aí ela que entrou com uma primeira-dama meio elitista, com uma baixa aprovação, ela terminou o governo Reagan com a popularidade lá em cima. Então ela liderou no âmbito político, a primeira-dama, toda essa reação à cultura antidrogas, e ela acabou sendo, em certo sentido, a grande inspiradora do principal movimento antidrogas norte-americano. Porque numa dessas ações ela visitou um colégio em Oakland e fez uma palestra para jovens do ensino fundamental, falando do problema das drogas, etc, etc. E aí gravaram isso. E aí, 6 meses depois, uma vó de família, chamada senhora John Brown, que também tinha um desses grupos, né? Então já eram milhares de grupos, ela tinha um grupo que chamava Pais de Oakland em Ação. E aí ela foi também fazer reuniu os jovens de uma turma, e aí ela fez uma palestra para aqueles jovens e botou o vídeo da primeira-dama norte-americana para as crianças assistirem. E aí depois ela perguntou, bom, e aí, vocês viram esse vídeo aqui, o que vocês acharam? E aí um menino, né, que pelo nome, eu imagino que ele seja de descendentes africanos, que se chama Nomantebe Martini. Nomantebe, que é o primeiro nome, em Zulu se chama Esperança, de acordo com os autores que narraram o livro. E aí, ele tinha 12 anos. E aí, quando ela perguntou, bom, o que a gente pode fazer contra as drogas, o menino levanta a mão e ele vai falar o seguinte, bom, tia, no filme, quando a senhora Reagan estava saindo da classe, ela disse, agora lembrem-se, meninos, da próxima vez que perguntarem se vocês querem usar drogas, apenas diga não. Em inglês, just say no. Bem, por que nós não começamos um clubinho contra as drogas e o batizamos de apenas diga não? Just say no. Aí essa avó do OPA, dos Pais e Ações de Oakland, falou, boa ideia, vamos fazer o seguinte. E aí ela organizou aqueles jovens em 2 grupos. Os mais jovens deveriam assistir palestras e os mais velhos se engajar no movimento. Ela pegou essa frase da Nancy Reagan, Just Say No, e fez como se fosse uma marca. Começou a espalhar isso em adesivos, camisas, etc. E a coisa explodiu. Explodiu de tal forma que o Just Say No, em 2, 3 anos, chegou a 10 mil clubes nos Estados Unidos inteiro. Porque todo o colégio... Porque qual era a ideia? Antes eram só os pais. Né, o movimento de pais. Agora, em cada colégio também teria um movimento de filhos. E aí você tem um movimento de pais, um movimento de filhos,
propaganda maciça antidrogas. Você tinha o governo norte-americano, o cara pegava uma prateleira, uma frigideira, tá vendo? Isso aqui é a droga, botava a frigideira no fogo. Isso aqui é o seu cérebro, aí pegava o ovo. Aí jogava o ovo na frigideira. Isso aqui é o seu cérebro com drogas. Então, a Clint Eastwood, então assim, uma propaganda imensa, aí vestia quadrinho antidrogas, porque a cultura seguiu a política, seguiu o movimento de paz. Então foi um grande movimento antidrogas norte-americano total, né? O que dá até, vejam, a falta de intelectuais católicos ao redor do presidente Bolsonaro. Imagine se alguém dá isso aqui para Michelle Bolsonaro. Por que você não faz como a Nancy Reagan fez? Entende? Ela ia se tornar a princesa Di do Brasil, entendeu? É porque falta pessoas para darem dicas, estalos assim para o governo Bolsonaro. E aí a coisa funcionou de tal forma que a percepção de risco explodiu, e a percepção de risco é a principal variável associada à queda no consumo de drogas. Então, se em 1979, antes dessa reviravolta, a quantidade de jovens com 17, 18 anos que tinha fumado maconha em um ano era de 51%. Quer dizer, metade dos jovens norte-americanos tinha fumado maconha durante o ano de 1979. Em 1991, depois dessa década, a proporção tinha caído de 51% para 22%. Então vejam como a coisa funcionou, né? Uma queda abrupta do consumo de drogas em apenas 10 anos, o que mostra que não é o caminho da legalização das drogas que vai fazer a gente vencer isso, mas é passar a mensagem correta. Então veja que houve uma primeira onda que expandiu o consumo de drogas. Eu estou querendo mostrar para vocês os atores por trás dos interesses, né? Para depois vir as refutações. E depois uma reação conservadora. Só que aí, vejam, as forças revolucionárias vão deixar isso quieto? Não, né? Então eles estão matutando. Cara, dizer por liberdade de consumo de drogas não está funcionando. A gente precisa de uma outra ideia. A gente precisa se organizar de outras formas. E aí, todo o movimento pró-drogas começou a pensar numa outra ideia de como que eu poderia reagir a essa onda conservadora. E aí, alguns insights começaram a surgir já na década de 70. Por quê? Algumas pessoas começaram a notar que fumar maconha diminuía a pressão intraocular, e aí o cara que tinha problemas de glaucoma via um certo alívio enquanto ele estava dopado. E aí, a esquerda começou a utilizar isso lentamente na década de 70. Então, um dos intelectuais, um dos ativistas da extrema esquerda, Robert Randall, vai entrar na justiça, vai ser o primeiro caso de maconha medicinal na história do Ocidente, que vai conseguir autorização do governo para obter 300 cigarros de maconha da Universidade de Mississippi por ano para tratar do glaucoma. E pouco tempo depois, já na década de 80, estoura a epidemia de AIDS. E nós sabemos, e aí, de novo, sem ser politicamente correto, mas nos atendo à realidade, que a epidemia de HIV é uma epidemia sobre-representada em indivíduos homossexuais do sexo masculino. É por isso que ainda, até pouco tempo atrás, a pessoa que era homossexual praticante do sexo masculino, ele não podia doar sangue, né? Por causa disso. E aí, Califórnia é o estado hoje talvez mais promíscuo do mundo. E ele tem um bairro lá em São Francisco, que é o bairro de Castro, que é um bairro de gays. E quando estourou a epidemia de HIV no mundo, estourou de forma particular lá. E aí, como é um bairro de extrema esquerda, porque essas coisas andam juntas, né? Liberdade sexual, libertinagem com consumo de drogas e outras coisas, tinha lá uma velhinha ateia, hippie, chamada Mary Rathbun. E aí ela fazia as chamadas que hoje em dia nas universidades brasileiras tem muito disso, né? Os brigaconhas, né? Doces com maconha. E ela começava a distribuir esses doces para soropositivos no bairro gay de Castro, né? E aí uma das coisas que
o pessoal começou a perceber é que dava apetite, porque pessoas com HIV têm problema de perda de peso, etc. E é importante tentar ganhar peso, é uma tragédia. E aí, nesse inteirinho, ela foi presa, né, por vender doces, etc. E ela também ganhou notoriedade. Então, há esse movimento com glaucoma, movimento com coisas relacionadas a HIV, e aí eles foram percebendo, cara, a gente tem um argumento melhor do que o argumento da liberdade. É o argumento da maconha como medicina. Porque se eu conseguir convencer as pessoas de que a maconha é uma droga medicinal, dar um bom nome para ela, não, ela não é uma droga, ela é um remédio. Então eu vou conseguir fazer com que a droga vença, né? As próprias pesquisas são claras. Então, por exemplo, quando perguntam aos norte-americanos, você é a favor da legalização da maconha? 59% já diz que sim. Mas você é a favor da legalização da maconha medicinal? 91%. Quase a totalidade. Então, a estratégia é essa. E aí, vejam, então o conceito de maconha medicinal, a gente pensa, quem pensou nisso foi um médico, foi um cientista. Não, foram grupos de extrema esquerda que estavam preocupados em legalizar a droga. Mas a gente não sabe disso porque a informação não chega, né? Porque fica aquela propaganda, não, maconha medicinal, maconha medicinal, maconha medicinal. Aí pega um esquerdista que é médico, aí ele fala maconha medicinal. Então a gente fica achando que foi algo elaborado por médicos, mas não. E vejam, porque essa estratégia é muito comum nos meios revolucionários. O que eles fazem? É a chamada abordagem incremental. Então, por exemplo, você consegue convencer um ocidental com facilidade de aborto para todos os casos? Não. Então o que você precisa fazer? Fazer o aborto ser aceito por uma cultura de forma incremental. Então não é aborto. Eles exploram o sofrimento, né? É o aborto em caso de estupro, né? Não, mas você é mal, você é contra uma pessoa que foi estuprada e que quer abortar, você é uma pessoa má, você está sendo insensível. Aí depois é aborto, eles vão inventando casos. Aborto anencefalia, aborto zika vírus, aborto isso, aborto aquilo. Aí conseguiram 3, 4, 5 exceções na lei, o que eles fazem? Agora eu vou para aborto em todos os casos. E com a maconha é a mesma coisa. Então a maconha industrial, é a maconha medicinal. Eu consegui as exceções, está todo mundo acostumado, eu vou para o geral. E aí vejam, porque a gente tem um ponto muito entre aspas, uma dificuldade maior de combater as forças revolucionárias, porque o mindset da revolução é completamente diferente do mindset católico, né? Nós temos uma coisa chamada oitavo mandamento, né? Não levantarás falso testemunho, que tem a ver com mentira. Então a gente nunca vai usar do expediente de mentira, ou se usar vai ter aquele peso na consciência, meu Deus, eu menti, eu preciso confessar isso. Então isso não vai ser utilizado como uma estratégia contra-revolucionária. Mas para a revolução, não. Porque o modo de pensar da revolução já está tão corrompido, né? Porque a mentira, veja, os 10 mandamentos, né? Eles são uma lei divina positiva, que é uma expressão da lei natural. Então, até o pagão, ele sabe que mentir é errado. Mas o esquerdista ele já está com a mente tão corrompida que ele não consegue nem pensar nisso. Então, a mentira é utilizada como estratégia revolucionária. Quando vocês verem as falas do Gregório do Vivier, vocês vão ver que ele mente assim. Nem sente, né? Aquela coisa Brasil, né? Então, é isso. E eles não vão ter nenhum escrúpulo nesse sentido, vão tentar vender a maconha como uma abordagem total. Então, o próprio Jorge Soros, porque aí na década de 80 e 90, os grandes globalistas vão começar a entrar na estratégia da maconha. Vai ter uma organização que hoje é a maior organização do mundo, a norma existe ainda, é mais tradicional, a mais atuante hoje é a DPA, Drug Policy Alliance, do Ethan Nadelman, e ela é financiada por vários globalistas, incluindo Jorge Soros. Tem fala do Jorge Soros recordada para ele. Por exemplo, falando para o líder da DPA, a organização deve vir com uma abordagem que enfatize o tratamento e esforços humanitários e focar em poucas questões ganháveis, como a maconha medicinal e a revogação de sentenças mínimas. Então, por isso você vê um ou outro cara mais
assim, que descuidado e dizer claramente, não, nós vamos primeiro partir para o uso médico e depois ir para o uso recreativo. Só que eles tinham um problema. Bom, beleza, mas existe todo um escrutínio médico, né? Para você legalizar o emprego de uma droga como remédio. Você, principalmente nos Estados Unidos, a coisa é muito séria. Existe um órgão, óbvio que existe toda uma discussão aí, a gente sabe da Big Pharma, etc., mas existe um órgão que é a FDA, que ela exige que para um remédio ser aprovado, você precisa fazer testes, aplicar em vários pacientes, ter todo um tipo de trabalho, ver o quanto aquilo curou e o quanto não curou. Agora, como é que as organizações de extrema-esquerda vão conseguir convencer a FDA que se você ficar fumando maconha, você vai ser curado de algo? Não dá. Então, convencer os médicos de que a maconha é medicinal, o fumo, eu não vou conseguir. Só que os caras são geniais, uma coisa, é difícil lutar com a extrema-esquerda. E aí o que eles pensaram? Não, tem uma coisa aqui que se chama Sistema de Oregon. O que é o Sistema de Oregon? Os estados norte-americanos, eles podem aprovar leis sem passar pelo parlamento estadual. O que você faz? É plebiscito direto. Você pergunta para o povo daquele estado, você é contra ou a favor da maconha medicinal? Se o cara falar, sou, a maconha legalizada naquele estado, e aí, sem passar pela FDA. Por que a gente não faz isso? Então eles pensaram, vamos tentar fazer isso. Bom, a gente precisa de um estado. Agora, em qual estado que a gente vai? Califórnia. Vocês estão muito bons, hein? Impressionante. 50, como é que vocês acertaram que eles iam começar a estratégia da maconha medicinal pela Califórnia? Mas foi assim. O que eles fizeram? Vamos passar um plebiscito em 1996, porque a Califórnia é o estado mais populoso do mundo, é o estado mais depravado do mundo, todo mundo quer fumar maconha lá, tá tudo bonito pra gente tentar o projeto por lá. E aí o que eles fizeram então? Aí é sempre a estratégia, né? Vamos aplicar então um plebiscito em 1996. Bom, beleza, qual vai ser o nome da lei? Lei do uso por compaixão. Do tipo assim. E aí os californianos foram perguntados, e aí, você é a favor de que uma pessoa que sofre de câncer, sofre de AIDS, use maconha para aliviar, ou você é malvadão? Então vejam, eles são geniais em tudo, né? Então botaram uma lei, porque aí você se sente constrangido. Como assim? Eu não posso votar não numa lei que está dizendo que eu tenho que ter compaixão, né? Eu vou ser malvadão, não vou. E não obstante, os grandes globalistas começaram a injetar dinheiro. Então, 3 dos principais líderes globalistas, George Soros, George Zimmer, John Spelling, 4, e Peter Lewis, só eles deram 1,5 milhão de dólares em 1996 para financiar propagandas para todo mundo votar a favor da lei de maconha medicinal. E aí, de repente, bom, beleza, você tem toda uma estrutura organizada, financiada por pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro com aquilo, globalista, extrema-esquerda organizada, e o bando de pai de família que está cada vez mais desorganizado, porque a mudança cultural está fazendo um shift, de novo, de conservador para a revolução. E aí, com todo esse dinheiro, etc., eles conseguiram aprovar a emenda de maconha medicinal com 55% dos votos válidos. E aí, o que foi a maconha medicinal do estado da Califórnia, em 1996? Uma legalização de fato. Porque surgiu o chamado Spot Doctors, os doutores da maconha. Então, você precisava ter uma carteirinha dizendo que não, eu sofro de alguma doença debilitante, eu preciso de maconha para me curar. Aí você chegava no médico, pagava X dólares pro médico. Ai, médico, eu tô com dor. Toma aqui, carteirinha, você precisa fumar maconha. Ai, médico, eu tô com isso, toma aqui, carteirinha. Você precisava fumar maconha. Tanto que nos estados começaram a legalizar a maconha medicinal, na maioria deles, porque na maioria deles foi essa porteira, né, em algum momento. De repente você tinha 10 médicos no estado inteiro e os caras eram responsáveis por 70% das receitas de maconha medicinal nos Estados Unidos. Então, a quantidade de licenças explodiu e aí você começou a ter os dispensários. O que é o dispensário? Um nome bonito para uma loja para vender maconha com alta concentração de THC e vários produtos associados. Então, olha, o problema só vai aumentando, porque agora você começou a criar
um chamado Big THC, uma grande indústria que a sua principal atividade é lucrar dinheiro com a destruição do cérebro dos jovens norte-americanos. E para piorar as coisas, a maconha é diferente do tabaco e do álcool, porque o princípio ativo THC você consegue extrair e ligar ele a qualquer coisa. Lembrem, como é que a hippie lá fazia no bairro gay de Castro? Ela fazia brigadeiro para o cara ficar doidão. Nas universidades também. Então, você consegue fazer... Eu botei várias fotos no livro para vocês verem como é que é isso. Você consegue botar princípio ativo THC em pipoca, em bala juquinha, em chocolate, em espumante, cerveja, refrigerante, tudo que você conseguir imaginar, você consegue ligar o princípio ativo do THC. Então hoje você entra numa loja de dispensário em vários dos estados, ou numa loja em que a maconha é legalizada, você tem um verdadeiro shopping com vários produtos. E aí, então, esse Big THC foi criado com liberdade. Eles começaram a desenvolver a potência. Então a maconha de Woodstock, ela tinha em média 2% de THC, que é o princípio ativo, lembrem. Quanto mais THC, mais potente. Hoje você entra num dispensário norte-americano, isso facilmente atinge 25%, 30%. Então a maconha fumada nos Estados Unidos hoje é 10 vezes mais potente que a maconha da década de 60. Então é uma verdadeira indústria, e a estratégia da maconha medicinal funcionou. Por quê? Todos os estados hoje norte-americanos que têm a maconha legalizada, eles passaram por um estágio anterior de maconha medicinal. Então os caras aprovavam aquilo, criavam um cenário com dispensário, Big THC organização. Alguns anos depois eles aplicavam uma lei de novo para aprovar o consumo de maconha medicinal e a coisa ia. Então na Califórnia, por exemplo, a maconha medicinal saiu em 1996, eles conseguiram a aprovação em 2016, 20 anos depois. E como consequência, naturalmente, o consumo de maconha nos Estados Unidos explodiu. Então, em 2002, agora contando toda a população norte-americana, né, a partir de 15 anos, o consumo no ano aumentou em 2002 de 11% para quase 20% em 2019. Então, no período de 18 anos, o consumo de maconha nos Estados Unidos quase dobrou por causa desse movimento e continua crescendo. Né? Então, o que a gente tem hoje, vejam, por que eu estou fazendo essa longa introdução? Vocês estão vendo que toda essa propaganda de maconha medicinal, maconha faz bem, etc., tem vários atores por trás. Eu estou preparando a cabeça de vocês para vocês entenderem a refutação melhor. Então, hoje o que a gente tem? Vários interessados, é sempre a minoria organizada. Nós temos a extrema esquerda interessada na legalização da maconha, nós temos o Big THC, que são pessoas interessadas na droga, porque os caras vão ganhar muito dinheiro. Nós temos bilionários progressistas, né? Esses metacapitalistas que financiam aborto, financiam a questão racial, etc., também financiam as drogas. E de outro, nós temos gente que ganha dinheiro com isso, né? Professores universitários, jornalistas, políticos. Então, hoje você tem... E a coisa é aberta, entende? Por exemplo, hoje lá nos Estados Unidos já tem até universidade voltada só para maconha. É a Universidade de Oxford, para criar uma indústria da maconha. E aí você vê esses caras, esses empresários, eles financiam políticos abertamente, né? Abertamente, não abertamente. Mas abertamente você vê lá vários políticos democratas e também republicanos com financiamento lá, organização indústria A, indústria B, firma A, B, C, financiando políticos para quê? Para conseguir uma legalização a nível nacional. Então é óbvio que a quantidade de livros, material, etc. vai popular de um lado e de outro nós temos o quê? Pessoas altruístas, mas que não tem motivação nenhuma para fazer da luta contra as drogas a sua maior motivação. Então tem um médico lá. Pô, o médico até sabe, maconha faz muito mal. Mas ele tem que atender os seus pacientes. Se ele é professor, ele tem um monte de gente para atender,
ter que dar suas aulas, etc, etc. Ele vai parar para fazer da luta contra as drogas uma cruzada, é muito difícil. Então nós temos um aparato de um lado voltado para a legalização e o movimento do lado de cá refém de toda essa propaganda. Então eu acho que com tudo isso a gente já consegue refutar o Gregório do Vivier com tranquilidade, né? Então vamos lá para as falas do Gregório do Vivier. Eu vou pegar os principais trechos da sua fala. Então vejam como é que vem. Lembrem-se que é o mindset da extrema esquerda, é o mindset que a mentira, a fake news, pode ser utilizada com folga, sem nenhuma crise de consciência, pode haver exageros de todo tipo. Então ele vai falar como é que quiser, né? Petição de princípio, né? A falácia da petição de princípio. A coisa, a verdade, não porque ele provou, precisou provar, porque ele diz que é. Então veja, olha só. A erva também ajuda a tratar dor crônica, AIDS, câncer, esclerose múltipla, autismo e mais de 100 condições, usando com resultados excelentes. Hoje as pessoas usam maconha como minâncora. Alguém lembra da minâncora? Aquele pote branco, né? Passando em tudo que dá certo. Passando em tudo que... Olha, esse vídeo tem 1.200.000 visualizações, todo mundo concordando, hein? A maconha vai mudar a medicina tão profundamente quanto a penicilina mudou no século XX. Assim, Brasil, né? Para usar tudo. Passou como um trem. A maconha é o elixir da juventude, o fruto da árvore da vida, né? Adão comia o fruto da árvore da vida e não morria. A maconha você fuma e tem a vida eterna também em si. Então, assim, sem freio, né? Então, óbvio, agora a gente vai precisar refutar isso. Bom, o que se trata, então, da maconha medicinal? Porque todo mundo fala de maconha medicinal, isso é uma das coisas que perguntam. Mas e a maconha medicinal, né? Toda hora eu sou perguntado disso. Bom, com o consumo de maconha, naturalmente, os médicos começaram a tentar entender como é que a droga faz efeito no corpo. E a primeira coisa que eles descobriram, isso na década de 60, 70, foi a existência de receptores de canabinoides chamados CB1 e CB2, que são proteínas que se ligam às células, que são, quando eles são ativadas, as substâncias de fora interagem com as células. Então, para traduzir isso, eu sempre vou tentando, tem mais de 100 páginas só sobre a área medicina que analisa os principais artigos científicos no livro, e eu vou sempre fazer o esforço de traduzir isso para o público leigo. Como é que eles usam, com que referência? Que o CB1 e o CB2 são como se fossem duas fechaduras. E aí, naturalmente, você precisa de uma substância que se ligue a essa fechadura, e quando ela se liga, então todo um desencadeamento no cérebro. E aí, estudando mais um pouco, os cientistas entenderam que existia um sistema próprio no corpo humano chamado sistema endocannabinoide. E além das fechaduras CB1 e CB2, existia um endocannabinoide chamado anandamina, que é essa chave que liga. E aí, qual é a grande questão? A questão é que a maconha ela tem 80 chaves que ligam a esses receptores CB1 e CB2, sendo que duas dessas chaves são principais. Uma é o THC, que é o que gera ondas, gera as desordens e tal, e a outra é o CBD, que é um componente que não tem princípios psicoativos. Então a pessoa pode tomar 10 litros de CBD que ele não vai ter onda nenhuma. E aí os cientistas começaram a pesquisar esses elementos isolados para ver no que vai dar. Então, bom, a maconha ela resolve para 100 condições, etc. Vários estudos já foram feitos, até hoje só foram aprovados pela FDA 4 remédios. 3 que são THC puro, em forma líquida. Veja, não é o cara fumar maconha, é em forma líquida. Você extrai o componente que funciona. E o outro é o CBD. O que o THC faz? Vejam, e é tudo que faz sentido quando você vê os efeitos do cara que fuma maconha. Lembra que ela era usada com propriedades antieméticas? O cara fumava lá, o cara que tinha HIV, para ganhar peso, etc. Então, o THC isolado, ele tem essa característica, né? Quando os usuários de cannabis, eles até usam o termo larica. Quando você fuma maconha, dá fome.
O que é o THC agindo. Então, quando o THC age, o usuário de maconha, ele tem fome. Então, o THC ele é utilizado para quê? Para dar fome nas pessoas. Então, o remédio THC, ele é utilizado como mais uma aplicação, vejam, porque nem em todas as poucas aplicações em que ele foi utilizado, em nenhuma delas ele é o tratamento principal. Ele é a quinta, sexta opção, não deu certo com os outros, ou quer usar mais esse, pode. Mas é utilizado. Então, se a pessoa tem problema lá, porque ela tem câncer ou HIV, para ajudar a ganhar peso junto com outros remédios, ela pode. É fumar a maconha? Não. É o THC. Mas como o THC é o princípio ativo, mesmo se você ingerir esse remédio, vai ter um efeito colateral profundo, que é o quê? O cara vai ficar doidão ingerindo o remédio. Então, por isso que a própria bula dos 3 remédios aprovados vai dizer isso, ó. Você vai ter os mesmos efeitos do usuário. E aquele que tem, eu diria que os efeitos mais visíveis é o próprio CBD. Porque o CBD, não sei se vocês já viram, às vezes eles utilizam isso, porque vejam, a estratégia é o quê? Usar a maconha medicinal para sensibilizar o povo. Então, tem 2 tipos de síndrome que dão surtos de espasmos musculares, que é aquela coisa que a pessoa cai no chão, espasmos violentos e assustadores, em que o CBD ele tem efeito. Uma é a síndrome de Dravet. Então, às vezes, a pessoa ela começa a ter espasmo, etc. Se você der lá 2, 3 pingos de CBD, ela para de ter o espasmo. Só que qual é o problema? Se vocês verem em qualquer lugar, biografia ou fala do THC, a tragédia é que o que eles falam sobre o CBD, que o CBD ou corta os efeitos do THC ou não tem efeito nenhum. Então, um canabista, né, para usar o termo mais técnico, um maconheiro, para usar o termo popular, se tem uma coisa que ele não deseja na vida é uma maconha com muito CBD. Ele quer uma maconha com muito THC, porque faz efeito. A maconha tem uma finalidade que é única, é entorpecente, o cara quer ficar doidão. Então ele não quer maconha com CBD. E aí, só que vejam a maldade. Isso gera muita confusão e funciona, né? Porque o cara lá, ele extraiu o CBD em gota, deu a gota para a pessoa, né? Porque a pessoa tem outros tratamentos lá, nenhum funcionou, eu posso tentar o CBD. Deu a gota para a pessoa parou de ter o espasmo ali temporariamente. E aí o que eles falam? Não, mas a pessoa melhorou dos espasmos musculares por causa da maconha medicinal. Não, se a gente fosse ser real, é a anti-maconha medicinal. Porque não gera efeito, o cara não está fumando, é uma gota que não tem princípio ativo nenhum. Mas a todo momento eles falam, é a maconha medicinal. E aí hoje remédios aprovados, o THC, né? É um líquido, etc. Não, mas o cara está tomando maconha medicinal como uma alternativa ali. E não funciona, mas é sempre isso, né? E aí vejam que... qual é o problema, né? Então, além disso, ela é sempre terceira, quarta ou quinta opção. Por quê? Gente, a maconha ela não concorre só com placebo, né? Então pode haver um efeito, mas a maconha, os princípios ativos da maconha, elas concorrem também com todas as descobertas científicas já feitas desde Adão e Eva até hoje. Então é óbvio que, isso aqui melhora um pouco. Não, beleza, amigo, melhora um pouco, mas tem 30 remédios melhor do que o CBD para isso. Ou THC. Então, um exemplo é a questão da maconha para o glaucoma. Então, vejam, aí como é que a extrema-esquerda vende? Não, mas a maconha melhora o glaucoma. Eu estou fumando porque eu preciso ter um alívio de maconha. Não, beleza. Melhora. Ela alivia a pessoa intraocular. Aquilo lá, na década de 70, do primeiro ativista que conseguiu, que depois contraiu AIDS, que era homossexual. Veja, as coisas vão andando juntas, né? Também pediu THC para isso. Ajuda. Mas o cara, para ter alívio da pessoa intraocular, ele precisa fumar maconha de 6 em 6 horas. Ou seja, ele precisa passar a vida sem uso de faculdades mentais para conseguir atacar o glaucoma. E aí, por outro lado, existem vários remédios já que são muito mais efetivos. Então, beleza, quando a gente sai do âmbito político e vai consultar o âmbito médico, o que os médicos dizem? Tá aqui, ó. A Associação Americana de Optometria, que é a entidade responsável por dizer se isso funciona ou não. O uso da maconha de qualquer forma,
como medicamento, de qualquer forma, não é só fumada não, como medicamento para reduzir a pressão ocular no glaucoma, não é seguro nem prático. A maconha também não é um medicamento que reduziria o risco de desenvolver glaucoma. Existem muitos medicamentos aprovados pela FDA para tratar a pressão ocular que têm poucos efeitos colaterais e que precisam ser usados apenas 1 ou 2 vezes ao dia, na forma de colírio ou pílula. Então vejam, você vai na parte médica, eles estão ignorando isso, essa coisa de fumar maconha é coisa de ativista. Ó, a medicina está dizendo que tem o A, B, C, D, funciona, você não vai ter que ficar com problemas mentais por causa disso, doidão, etc, etc. Mas, quando você vê na grande mídia, por quê? Os caras têm toda a estrutura, têm toda a organização. O que vai na grande mídia? Maconha medicinal ajuda no glaucoma, entende? Então é uma coisa impressionante. Isso vale para tudo. Então vejam, um lado da estratégia é vender que a maconha é medicinal. O outro é o quê? É minimizar os riscos à saúde. Então, a mesma cara lavada para dizer que a maconha é o elixir da juventude vai ser aplicada agora para dizer que não há problema nenhum. Né? Então vamos lá para o show do Gregório do Vivier. Né? O Gregório afirma em trechos diferentes. Né? Não, a maconha pode causar psicose, mas o uso excessivo de cafeína também. Ó. Eu tô bebendo café, daqui a pouco vou pegar a metralhadora, cuidado aí. A polêmica sobre se a relação entre esquizofrenia e surtos é causal ou se é só correlação. Maconha com CBD pode tratar a esquizofrenia. Maconha com CBD. Nenhum maconheiro quer CBD, mas maconha com CBD. O consumo de cannabis na adolescência é arriscado. Mas qual é a melhor maneira? Ó, olha a solução que ele vai dar para o consumo de maconha ser arriscado. Vamos legalizar a maconha. Porque o lojista cumpre a lei. Então, assim, são meia hora cuspindo falácias, né? Então, vamos lá. Psicose e café. É óbvio, o café é uma substância completamente utilizada no Ocidente há muito tempo e eu nunca vi alguém ter surtos psicóticos e querer matar o coleguinha porque ele está tomando café. Então, e por outro lado, o café tem vários estudos científicos que mostram a importância do café até para diminuição de certos tipos de câncer, diminuição de quadros de depressão, é o contrário. E o café ainda tem capacidades nutritivas muito claras. Ninguém toma café para ficar doidão, nem fica doidão. Né? No máximo, ele tem, ao contrário, ele ativa a comunicação do cérebro com a parte material da alma do homem. E a maconha é o inverso, né? Então ela está ligada, por exemplo, a certos tipos de câncer muito específicos, a desenvolvimento de esquizofrenia, surtos psicóticos, etc. E aí ele vai dizer que a causalidade da esquizofrenia não está estabelecida. É um negacionismo científico completo, certo? Então vejam que é tudo agenda pela agenda. Né? Na época do vírus chinês, o que eles falavam? Não tem vários estudos científicos publicados, ainda não está conclusivo, hidroxicloroquina não funciona, tal coisa não funciona, tal coisa não funciona, você negacionista, não é isso? Então, a única coisa que vacina é a vacina. Né? Então, é um crime que eles estão fazendo aquilo, porque as substâncias que estão sendo aplicadas já tinham alguns estudos e são substâncias tradicionais. Uma coisa que me marcou muito foi ler num livro produzido pela Globo, 1822, do Laurentino Gomes, em que ele fala qual foi o principal responsável pela colonização da África. A gente pensa, isso foi óbvio, foi antes do vírus chinês, né? Você pode pensar, a colonização da África, o grande responsável foi a potência, a força militar dos ocidentais, a cultura superior, porque tudo isso foi. Mas o que o Laurentino Gomes vai dizer? Não, porque quando os ocidentais descobriram a quinina, que é a substância natural, que a hidroxicloroquina é herdada com a forma sintética, quando o Ocidente descobriu a quinina, de repente, eles começaram a entrar na África e não mais a morrer de malária. Então eles conseguiram colonizar a África. Então, parem para pensar que se há sentido para o principal ator do Globo Livros hoje, a precursora da hidroxicloroquina foi responsável pela Europa colonizar a África.
Mas não, para o vírus chinês não pode testar, você está matando as pessoas. Agora a maconha não, a maconha é minâncora. Então vocês estão entendendo a jogada? A minâncora é só passar que serve para tudo. Palavras do Gregório do Vivier. Todo o rigor científico foi embora. Não precisa da FDA. Eu pergunto para as pessoas, elas vão aprovar maconha medicinal, eu fumo, eu tô curado. Então isso é a todo momento. Mas aí, quando a maconha faz bem, ela funciona. Agora, quando a maconha faz mal, aí é a estratégia do vírus chinês, né? Não, mas não tem estudo conclusivo. O que mais tem é estudo conclusivo sobre o assunto. Mas eles sempre vão utilizar esse tipo de informação. Então, por exemplo, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, sobre a psicose. A associação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento de desordens psicóticas é sustentada por dados analisados em várias revisões sistemáticas que apresentam uma boa qualidade e que a magnitude da associação é de moderada a larga e aparenta ser dose dependente. Ou seja, quanto mais você fuma maconha, maior a quantidade de surtos psicóticos. Dose dependência também é um indicador de causalidade, né? Então, se eu bebo um pouco álcool e posso bater, e bebo muito álcool, posso bater ainda mais, então isso é um sinal de que beber álcool ao volante é perigoso, certo? Então, é um indicador de causalidade. E a própria Associação Americana de Psiquiatria, que é a APA, ela é responsável por um manual utilizado por psiquiatras em todo o mundo, que é o DSM, que já está na edição 5. E eles introduziram ali um transtorno psicótico induzido por cannabis, com receituário lá do que fazer nesse caso. E tem vários estudos sobre esquizofrenia e cannabis. Um deles era uma base muito famosa de militares suecos, que eles pegaram todos os homens de 1972 a 1973 na Suécia e acompanharam na vida inteira e viram que o uso de cannabis ao longo do tempo aumenta as chances de desenvolver esquizofrenia, é 2,3 vezes maior do que o não usuário. Então são coisas muito bem estabelecidas. Tem alguns estudos sobre CBD, esquizofrenia, mas de novo, lembrem que CBD causa onda? Não. Então o maconheiro ele quer usar maconha com CBD? Não. O CBD você faz o quê? Isola e aplica como remédio. Então, ainda que algum estudo no futuro venha apontar de uma forma mais conclusiva isso, você pode utilizar como mais um tratamento terapêutico para prevenir desenvolvimento de esquizofrenia a longo prazo, sendo que o CBD, tendo algum elemento protetivo, não tem nada a ver com o THC destruir a mente da pessoa, certo? Então, e aí a gente vai para outros argumentos, que ele vai falar, não, porque o lojista, ele cumpre a lei, e aí ele vai utilizar durante o programa vários argumentos do tipo, legalize a maconha e acabe o tráfico, né? Isso é muito comum também. Então, só que o movimento revolucionário, ele é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente ouve tanto esses argumentos que a gente acaba tomando em algum momento como verdade. Como assim maconha medicinal? Como alguém é contra a maconha medicinal? Você fica até constrangido, né? Tá todo mundo falando a todo momento que se eu fumar maconha, eu tô bem. E a outra coisa é, se eu legalizar a maconha, eu vou ter... é literalmente isso, né? Eu vou ter o paraíso dos testemunhos de Jeová. É aquela mulher acariciando o tigre, né? Vocês já viram isso? Naquela imagem retrô, quem já viu, é muito engraçado os memes. O paraíso do testemunho de Jeová. É a mulher andando com o leão, aí abraçando o jacaré, confraternizando com a serpente. Tudo imagem retrô. Então, a imagem que o lobby do THC vende da legalização da maconha, legalize a maconha e o jardim do Éden vai voltar, né? Então, é impressionante isso. Mas, obviamente, a gente já dá para perceber que não pode ser, as coisas não funcionam dessa forma. E por quê? Bom, a questão do tráfico, ela é um pouco complexa, ela varia muito de regulação para regulação. São várias coisas que são colocadas aí, mas eu diria que existem dois fatores principais que precisam ser considerados. O primeiro realmente o nível de regulação. O quanto rigoroso vai ser o sistema, a quantidade de impostos, etc. Porque quanto mais rigoroso for o sistema, e vejam, para onde você vai tem problema, porque quanto mais rigoroso for o sistema, a maior quantidade de impostos, o que vai acontecer com o preço da maconha legalizada? Vai ser mais alto. O tráfico vai ficar competitivo. Quanto mais baixo, o que acontece com o bem quando o preço é mais baixo? As pessoas compram mais, né, meninas?
Se uma roupa ficar mais barata, meu Deus, a loja preferida é toda liquidação. Vocês vão segurar o apetite lá dos olhos? Espero que sim, né? Mas a tendência é, isso é do ser humano, ficou mais barato, eu vou aproveitar e vou comprar. Se a regulação for baixa, o que o tráfico vai perder no preço, ele ganha no aumento da quantidade vendida. Certo? Então, a regulação é um dos problemas, e a outra coisa é o grau de diversidade das atividades das organizações criminosas. Porque quanto maior o grau de diversidade, menos o peso da maconha na receita total, menor o impacto para o tráfico, certo? Então, o que a gente pode tirar de experiência daí, para ter uma ideia de como seria o cenário de legalização no Brasil? Bom, as organizações criminosas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, são pouco ou muito diversificadas. Quem acompanha o noticiário sabe que é muito, né? Uma organização criminosa é muito diversificada no Rio de Janeiro. Eles mandam em vários territórios e agem como se fossem estados paralelos. Eles cobram impostos de firmas, cobram taxa de botijão, net gato, caminhão, tem roubo de carga, tráfico de armas. Por quê? Hoje as organizações criminosas se tornaram multinacionais do crime. Então, a atividade, por exemplo, agora, tem vários artigos que mostram só com uma atividade dessa, são milhões de reais que o tráfico arruma. Então, baseado no que os Estados Unidos mais ou menos levantam de peso da maconha no total, como no Brasil é muito mais diversificado, eu chutaria algo em torno, não tem dados concretos sobre isso, tá? Algo em torno de 5 a 10% da receita total das organizações criminosas, né? A cocaína, por exemplo, o quilo da cocaína é muito mais valioso. Então, quando começou o cartel de Cali, o cartel de Medellín, lembram? Aquela coisa do bilionário, que o seriado lá do cara do cartel de Cali, do cartel de Medellín. Narcos. Qual é o nome? Narcos. Pablo Escobar. O Pablo Escobar, o cartel, a Colômbia, ela explode, o Pablo Escobar, ele entra no top 10 vendendo que produto? A cocaína, certo? Porque o peso unitário é muito mais lucrativo. E aí, tudo isso então faz com que a gente tenha algo em torno de 5 a 10% das receitas das organizações criminosas com maconha. Só que, bom, beleza, mas qual deve ser o preço da maconha no mercado legal? Nos Estados Unidos é caríssimo, caríssimo, né? Você pode ter $20 a grama, porque é muito concentrado. Bom, o exemplo mais perto que a gente tem é o do Uruguai, que a maconha é legalizada. Nas farmácias do Uruguai, o grama da maconha custa R$10. Bom, se a gente tem um preço parecido para a maconha no Brasil, o tráfico vai nadar de braçada, porque ele já vende o prensado a R$5. Então, se você tem uma maconha legalizada a R$10, o tráfico vai ser pouco ou muito competitivo? Muito. Então, o que você vai ter? Provavelmente nesse cenário, vejam como é que as coisas, quando a gente analisa de uma forma mais cautelosa, elas são muito diferentes do Jardim do Éden, dos testemunhos de Jeová, né? Você está dizendo para a sociedade que a maconha está liberada. Quando isso acontece, 3 coisas acontecem. O primeiro é a percepção de risco desaba. E a percepção de risco é a principal variável do consumo de drogas. Então, percepção de risco diminuiu, explode o consumo de maconha. Segundo, disponibilidade. Então, hoje, para você conseguir maconha é muito mais complexo. Agora, com a maconha legalizada, você vai ter lojas de maconha em todas as esquinas. É muito mais fácil, o consumo também explode. Se houver uma queda no preço, aumenta a demanda também. E no Brasil esse potencial é muito maior. Porque o Brasil, historicamente, ele tem uma rejeição ao usuário de cannabis. Da minha geração, eu lembrava claramente, né? A minha geração é a geração do início da Malhação. Então, o que a gente via nas primeiras temporadas de Malhação, né? Quem não era convertido era jiu-jitsu, academia, o canabista era visto o quê? Como um maconheiro derrotado, né? Lá vai o maconheiro, na minha turma era assim. Lá vai o maconheiro mirradinho. O cara queria fazer jiu-jitsu, praia, surf, etc. Então, historicamente, o maconheiro no Brasil, ele é visto como derrotado. Então, essas coisas se traduzem. Então, hoje, por exemplo, a proporção de usuários de cannabis no Brasil é baixíssima. Você tem ali 2,5% ao ano. Nos Estados Unidos é 20%. Agora, vejam como hoje a gente tem um grande problema de tráfico de drogas, um grande problema de organizações criminosas, mas esse problema pode aumentar 10 vezes num cenário de droga legalizada.
Agora, vejam, é muito difícil a gente reagir à propaganda revolucionária, porque fica aquela propaganda, ninguém coloca dados, ninguém coloca esses contextos, ninguém contextualiza, ninguém tem tempo para isso. Mas há toda uma propaganda voltada para isso. E aí a gente vê então um esforço de minimização, e aí no meu livro então tem 100 páginas, 2 dos capítulos são só para mostrar os efeitos do consumo de maconha no ser humano, que são muitos. Então já comprovados com muitos estudos científicos bem elaborados. Por exemplo, esquizofrenia, surtos psicóticos, dependência, depressão, perda de pontos de QI, aquilo que eu falei lá no início, problema em todas as funções cerebrais, como memória, aprendizado. É óbvio que essas coisas num período de tempo maior, mas vejam, é sempre uma batalha, até uma batalha de artigos científicos. Porque o que a extrema-esquerda vai fazer? Vejam, eles não têm problema nenhum em mentir, em falsear, em aumentar e diminuir as informações quando elas são boas. Então o que eles fazem? Por exemplo, eles vão pegar um estudo que vai dizer, ó, eu peguei um cara aqui que fumou maconha dos 18 aos 19 anos e não teve perda de ponto de QI nenhum. Aí o que aparece na Folha de São Paulo, né? Por exemplo, qualquer outra grande mídia fake news. Estudo comprova que fumo de maconha não diminui o QI. Agora, quando a gente vai num estudo excelente, aí eu detalho esses estudos no livro. Bom, pegamos um cara lá que fumou maconha no período de tempo do Gregório do Vivier, 18 a 30 e poucos anos. O que aconteceu com esses caras? Acompanhamos ao longo do tempo. Aí os caras veem perda de 8 pontos de QI média, perda em todas as funções cerebrais, porque o cara começa a fazer teste. Beleza, vamos ver como é que está a memória desse cara. Vamos ver como é que está a capacidade dele de absorver, de reagir a estímulos, etc. E tudo, controle. E aí você começa a ver, não, houve perda nesse teste, perda nesse teste, perda nesse... E aí o que os caras... Não, beleza. A gente viu perda de tudo. Agora vamos fazer o seguinte, porque teve um estudo que foi muito bem elaborado. Vamos ver se as pessoas que convivem com essas pessoas, elas notaram. Então, aí pediram para cada um desses caras entrevistados apontar familiares, etc. E aí, as pessoas próximas dos usuários relataram muito mais. Não, a gente vê muitos problemas, etc. Que a pessoa tem problema. Você acha que o seu amigo tem problemas de aprendizado, tem problemas disso, isso. Então, essa cara meio Gregório do Vivier, de pessoa lenta, de pessoa que não consegue reagir, de pessoa que tem alguma dificuldade de inteligência, as pessoas percebem isso em artigo científico. E eu, por exemplo, na minha época, foi muito raro, então eu só tinha 2 amigos que fumaram maconha durante muito tempo. Eu via claramente, os 2 não evoluíram na vida, e aí você vê o que eles falam no estudo científico, porque, óbvio, se a maconha, porque cada droga, ela afeta de forma particular uma coisa. Se a maconha afeta o cérebro, o que os estudos começam a mostrar? Os caras não terminam o ensino médio, os caras não terminam a faculdade, tem maior probabilidade, vários estudos, de estar numa Bolsa Família, de ser desempregado, e a sociedade começa a bancar os canabistas. Então esse argumento liberal, não, deixa o cara fumar porque não impacta. Não, impacta você sim. Porque se o cara é usuário e o cara é concursado público, o nível daquela repartição pública vai cair. Se o cara é desempregado e ter acesso ao programa de renda mínima, porque o cara não consegue ser produtivo no mercado de trabalho, quem está pagando isso? É você, né? Então, se ele tem um salário menor, porque todos os impactos, porque o salário é função da economia, é função da sua produtividade, né? Por que o Cristiano Ronaldo ganha muito dinheiro e o Rodinei ganha menos? É até um bom lateral direito. Mas por que o Rodinei ganha menos? Porque joga menos, produz menos. Então, a produtividade... o salário é uma função da produtividade. Se você é menos produtivo, você ganha menos, a sua família vai ter menos dinheiro, seus filhos vão sofrer. Então é uma série de impactos que se expandem por toda a sociedade e que nós, que não temos nada a ver com isso, precisamos bancar. Certo? Então, e tem um capítulo só que mostra isso, porque uma das coisas que lá, Marcelo D2, né? Como é que é? Legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar. Olha o seu jingle, hein? Então, mas pode. Então, um dos capítulos mostra até os casos em que o consumo de maconha está associado ao óbito do usuário.
De que casos, por exemplo? Então, tem vários estudos que mostram que o uso de cannabis aumenta. Como aumenta a depressão, o que vai acontecer? Aumentar o número de suicídio. Então, na maconha, no Colorado, em que a maconha já está legalizada desde 2014, e antes no sistema de maconha medicinal, o número de suicídios explodiu. Tanto no total de suicídios, quanto no total de pessoas que se suicidou com exame toxicológico marcado com THC. Acidente de trânsito nos estados legalizados também explodiu, porque tem toda uma cultura, não, você pode utilizar, fumar maconha que não tem problema, e aí os caras fumam maconha, etc., e perde reflexo, acidente de trânsito como álcool. Vários relatos, tem um livro excelente, que é Tell Your Children, em inglês, em que ele só quantificou porque, vejam, maconha causa surtos psicóticos, causa esquizofrenia, sendo que 10% dos assassinatos hoje nos Estados Unidos são causados por pessoas esquizofrênicas. Então, se maconha causa esquizofrenia, o que vai acontecer? Vários casos de usuários de maconha que assassinaram outras sob surtos psicóticos ou porque tem um quadro de esquizofrenia agravado com o consumo de maconha e que assassinou outros. Então, vários e vários casos. Tem casos nos Estados Unidos de que o juiz considerou até o cara inaputável. Então, no veredito, o cara vai, não, a pessoa fumava maconha desde os 18 anos, desenvolveu o caso de esquizofrenia, num dia ele fumou muito maconha, surto psicótico matou tal pessoa. Então, eu mostro vários relatos nesse sentido. Então, essa coisa de que maconha não mata, casos de câncer, né? Então, câncer específico. A maconha, ela gera vários problemas no sistema reprodutivo masculino. Desde impotência, a impotência cresce muito, queda na qualidade do esperma. Tem estudo associando aborto da mulher ao consumo de maconha do homem. Então, quando o parceiro consome muita maconha, a mulher ela tende a abortar enquanto grávida. E desenvolvimento de câncer, um certo câncer específico no testículo. Né? Então, tem vários casos no sistema reprodutivo e também vários estudos já começando a apontar certos tipos de câncer, como no tabaco. Porque a maconha é tão cancerígena quanto o tabaco. A grande dificuldade hoje é você isolar os efeitos. Por quê? Porque tem o efeito polydrug use, né? Ou gateway hipótese, que é aquela coisa da maconha como porta de entrada, né? O cara começa a consumir maconha, ele entra na cultura da maconha e da cultura das drogas. Então, você isolar os efeitos do cara que só consome maconha é muito difícil, né? Então, só que aí que você começa a ver, não, beleza, o cara que fuma tabaco tem uma porcentagem de chance X de desenvolver câncer de pulmão. Mas se ele consumir tabaco e cannabis, aumenta 1,5x, entende? Então, você começa a ter vários efeitos do uso de cannabis associado à morte dos usuários. E tudo isso ocultado do grande público. Está nos artigos científicos, eu cito centenas ali, mas tudo isso ocultado. Então, nós vemos que existe uma propaganda de abordagem incremental clara. E aí a gente vai então para outro item do Gregório do Vivier, que é vender a maconha como a grande superpotência industrial do planeta, né? O que ele vai dizer? Que o Brasil está quebrado e depende de uma só commodity, a soja, comprada pela China. E plantar maconha é muito rentável. Olha o que ele vai falar, cara. Deus do céu. E coloca essa pessoa como grande referência intelectual da esquerda. A China parou de plantar soja e passou a plantar cânhamo. A China parou de plantar soja e passou a plantar cânhamo. A maconha pode render 2,5 bilhões de dólares no Brasil. E aí ele segue. A maconha pode diminuir os problemas de mudança climática. Então, de repente, a maconha virou a cura da mudança climática no mundo. O Brasil está no fundo do poço, óbvio, né? É o genocida falido, inviabilizado. Nossa melhor saída é construir uma nova civilização. Agora vejam. E ela pode estar erguida sobre a maconha. Vamos regenerar com pés de maconha a terra esgotada pelo latifúndio de soja. Vamos tirar o carbono do ar, do país e do planeta. Agora, essa frase eu ri quando eu li. Dá para transformar o Brasil
em uma superpotência agrícola molecular. Olha, ele inventa os nomes, né? Superpotência agrícola molecular. A nova indústria da maconha. Cada brasileiro plantar. Estamos jogando fora o risco de virar uma superpotência. Então, nossa. Então, vejam, é de novo a estratégia da abordagem incremental. Eu utilizo a maconha industrial e a maconha medicinal como forma de dar um bom nome à maconha e conseguir a maconha recreativa. Ser primeiros degraus, exagerações completas, né, fake news, mentira, etc, etc. Falasse da petição do princípio a todo momento, ele não provou nada disso, ele falou, né? A maconha cura todos os problemas, vai acabar o aquecimento global se a gente plantar maconha por aí. A China parou de plantar soja para plantar maconha. E aí a coisa vai. Mas o que um dos principais especialistas do mundo fala sobre isso, que é o professor Jonathan Calkins, que é tão sério que quando o Estado aprova a legalização da maconha, às vezes eles chamam até ele para tentar criar algo uma política que contenha os danos. O que ele vai falar sobre isso? É difícil imaginar que a defesa apaixonada, como o Gregório fez, né, apaixonada do cânhamo industrial não tenha relação com a política de drogas. Grupos como a Normally, aquele do Kate Stroop, adotaram a cruzada do cânhamo para reivindicar os benefícios da maconha industrial como uma vantagem da legalização da maconha. Então veja como um dos pesquisadores mais sérios e professor e tudo fala, oh, isso aqui é fanfarronice, certo? E como é que a gente derruba essa fanfarronice? Simples. Vejam, a gente viu que lá na Idade Média, na Idade Moderna, o cânhamo industrial já era conhecido no Ocidente. Alguém fumava maconha no Ocidente? Não. E por que naquela época ninguém utilizava o cânhamo como indústria? Utilizava como quarta ou quinta opção? Simples, porque sempre existiram alternativas muito melhores. Então, se eu tenho o algodão, para que eu vou usar cânhamo, né? Se eu tenho a celulose para papel, para que eu vou usar o cânhamo? E a coisa piorou ao longo do tempo. Por quê? Antes já tinham alternativas. E com o desenvolvimento científico e comércio internacional, então uma descoberta aqui, ela pode ser espalhada para o mundo inteiro. E aí, tudo que é natural começou a concorrer com componentes sintéticos. Então, qual foi o primeiro grande produto extraído no Brasil e produzido? Pau-Brasil, não é isso? Para que você extraía pau-Brasil do Brasil? Para extrair corantes, não é isso que a gente aprendia? É uma verdade. Mas o que começou a ser desenvolvido no século XIX? Corantes sintéticos. A partir do momento que você tem corantes sintéticos, hoje para você fazer uma tinta vermelha, você precisa derrubar pau-Brasil? Não. Então, naturalmente, o pau-Brasil caiu em desuso. E a mesma coisa com vários outros produtos. Então, hoje, por exemplo, você tem plástico, nylon. Então, as alternativas naturais que já eram superiores, agora você tem alternativas sintéticas. Então, a maconha hoje, industrial, ainda ela hoje é legalizada em 30 países. Ela faz sucesso em algum? Em nenhum. Né? A China ainda tem uma certa produção, mas a China tem uma certa produção por quê? Porque existe uma subcultura da cannabis, que usa cânhamo industrial, por quê? Porque é o melhor produto? Não, porque ele gosta daquilo, né? É o anel de tucum da TL. O que é o mais bonito? O anel de bispo bonito, dourado lá, que mostra para que ele foi chamado? Não, é aquele anel de tucum feio que quebra, né? Um ano depois vai ter que trocar porque aquela coisa é feia, quebra, etc. Mas por que o bispo usa? Porque ele tem uma motivação cultural para aquilo. Então, tendo uma cultura que eu quero usar cânhamo industrial para o meu tênis, para a minha camisa, não porque ele é prático, né? Mas, ainda assim, é ridícula a argumentação, porque basta... Vejam, o Gregório do Vivier disse que a China parou de plantar soja para plantar maconha, né? E aí logo depois ele diz, não, mas você pode plantar maconha no intervalo da produção de soja. Aí eu tive o trabalho de colocar lá, produção de soja China. Cara, isso está muito absurdo, é óbvio que não é. Aí eu vi lá, várias reportagens sobre produção de soja na China. O que diz? Primeira coisa, vocês podem fazer esse teste lá. A China vai aumentar a produção de soja apenas em 2022 em 22%. Porque ela quer segurança alimentar. Ela planeja até 2024 aumentar a produção de soja em 50%. É o contrário. Se você pesquisar, der um Google rapidinho, você vai ver que
a China não parou de plantar soja para plantar maconha, ao contrário, ele está expandindo a quantidade de acres para plantar soja porque ela quer segurança alimentar. E aí, o outro ponto, já estamos indo para o final, é a questão que ele fala do peso do THC, isso a gente precisa abordar, né? Que ele vai dizer que, não, que a THC vai gerar a legalização, a grande molécula, né? Ele usa lá o termo da grande potência agrícola molecular. E ao mesmo tempo ele diz que o mercado tem capacidade de 2,4 bilhões de dólares, que dá cerca de 12 bilhões de reais. Ele precisa decidir se o mercado vai gerar 12 bilhões de reais ou se vai ser uma superpotência. Porque o PIB do Brasil em 2021 foi de 8,7 trilhões de reais. É muito mais do que os 12 bilhões de reais que promete o mercado de cannabis. Então não vai gerar benesse nenhuma em termos industriais. E o investimento em cannabis não vai gerar também um aumento de investimento total. Porque o que vai acontecer? Se eu tenho 100 mil reais aqui, e aí qual é a minha decisão enquanto empresário? Ou eu posso investir, sei lá, numa loja de McDonald's ou numa loja de cannabis. Se eu investir em McDonald's, eu vou produzir hambúrguer. Se eu investir em cannabis, eu vou investir em maconha. Certo? O que vai haver é uma transferência, porque o que aumenta a produção? Investimento total, investimento qualidade. Então o PT, por exemplo, investia em estádio. Isso vai aumentar a capacidade produtiva do país? Não. O governo Bolsonaro investiu em transposição do Rio-São Francisco, em estatização de aeroportos, em malha ferroviária. Isso é investimento de qualidade. Então isso aumenta a capacidade econômica de um país. Desregulamentação. Então hoje, em menos de 24 horas, você monta uma empresa. Então esse é o tipo de atividade que faz haver um aumento do PIB ao longo do tempo e do desenvolvimento tecnológico. Não é à toa que o Brasil já nesse ano tem sido a 7ª nação que mais cresceu no mundo, porque é resultado de uma política macroeconômica correta do governo atual, que é completamente contrário do governo anterior. Agora, você escolher entre investir numa loja de maconha, numa loja de McDonald's, tem impacto total zero. Se você criar 10 bilhões de investimento em maconha, significa que você deixou de investir 10 bilhões em hambúrgueres, certo? Então não vai criar, nem vai criar uma grande indústria metacapitalista que vai fazer a diferença molecular, nem isso é irrelevante para o PIB do Brasil. Então é só falácias que não se respaldam em números, certo? Então vemos aqui já caminhando para o final, que toda fala, agora ficou acho que muito claro nesse contexto todo, né? A gente vê que toda essa propaganda revolucionária, ela não é uma algo altruísta, não, realmente a maconha não faz mal, ela é a maconha medicinal, tem vários interesses por trás, nós vimos quem são as pessoas interessadas e elas têm certas linhas de atuação que têm funcionado, que é dizer que a maconha não faz mal de forma nenhuma, dizer que a maconha é medicinal, dizer que a maconha é industrial, que se você legalizar a maconha industrial, o Brasil vai virar uma superpotência molecular agrícola, né? Então, são linhas de atuação que eles colocam como argumentos, mas que têm o fim mais imediato de legalização da maconha e mais de longo prazo de legalização de todas as drogas. Então, se a gente perder a guerra para a maconha, a agenda da legalização da cocaína já está na mesa das grandes lideranças globalistas e de extrema esquerda. Então, vemos que, assim, eu acho que o Gregório do Viviero, que era dele, estava guardado, já não está mais guardado. A refutação foi completa em todos os principais argumentos. E aí eu acho que agora também fica claro do porquê da importância de um livro sobre a maconha com um olhar mais católico. Então, foram 7 anos desenvolvendo esse livro, entre vários outros estudos. A minha tese já foi sobre isso. Eu tive depois mais 3, 4 anos. O livro está desenvolvido em 10 capítulos. Os 2 primeiros mostram toda a questão histórica dos agentes por trás. O capítulo 4 mostra todos os impactos na medicina, com os artigos científicos todos listados, então tem quase 1000 notas de rodapé no livro inteiro. O capítulo 5 mostra os casos em que a maconha está relacionada com a morte do usuário. Capítulo 6 eu mostro toda a questão de que não vai acabar com o tráfico, então é uma abordagem econômica. O capítulo 7 eu analiso todos os principais sistemas de legalização e mostro claramente uma coisa espantadora. Eu pego todos os principais grupos, então vocês vão ver lá. As principais nações que estão hoje em análise: Brasil, Portugal,
Uruguai, Holanda e Estados Unidos. O que você vê claramente ali, que quanto mais restrita a política, menor a proporção de usuários de maconha. É uma coisa impressionante a correlação. Então essa coisa de que a legalização da maconha não vai aumentar o número de usuários é uma falácia completa, porque é óbvio. Então o 7 eu analiso isso, o 8 no âmbito moral, filosófico, então fala de Santo Agostinho, Santo Tomás, a doutrina da igreja sobre as drogas. No 9 eu comparo a maconha com o tabaco e com o álcool, e no 10º solução. Soluções, então eu vou falar de reforma cultural, reforma legislativa, e como eu falei, é preciso que os católicos deem a resposta a todas as grandes questões da humanidade, certo? E aí qual é a resposta católica sempre? Não é a revolução, não é a reforma das instituições, mas a reforma do homem interior pela graça. Então eu provo que se a gente quiser resolver o problema da maconha no Ocidente de forma definitiva, a gente vai precisar restaurar as famílias, porque vejam, há 100 anos atrás o problema de drogas não era... Lembram que ninguém usava drogas no Ocidente 100 anos atrás. Por quê? Era uma sociedade baseada ou na Igreja Católica ou em valores herdados da Igreja Católica. Então, se a gente quiser restaurar essa sociedade sóbria, a gente precisa fazer como São Pio X disse, restaurar todas as coisas em Cristo. Então, eu termino dizendo que nós precisamos restaurar as famílias e que existe uma forma ótima de restaurar as famílias, que é restaurando a Igreja Católica. Só a Igreja Católica pode preservar as famílias e, além disso, só a Igreja Católica pode blindar os homens de forma efetiva ao consumo de drogas, ao restaurar o homem pela graça. E termino o livro com aquela frase que eu sempre digo a todos os momentos, em todos os lugares, e que viva Cristo Rei. Viva!